Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. A partir de agora, neste 11 de setembro de 2017, você está conosco com Atualidades Pampa e as notícias que marcam esta segunda-feira. As prisões de Joesley e de seu executivo, a mobilização toda, um voo diferente que Joesley fez, né? Joesley e seu executivo Ricardo Salles fizeram um voo, um avião diferente daquele que normalmente Joesley estava acostumado a voar. Vai dormir numa cama diferente daquela que ele está acostumado a dormir também, né? Um pouquinho mais dura do que o normal. Por aqui também, neste final de semana, especificamente na área de artes, das artes plásticas, da cultura, nós tivemos uma movimentação diferente com a exposição Queer Museu no Santander Cultural, que está causando muita polêmica, né? E muita polêmica através de redes sociais. As redes sociais motivaram cancelamento de exposição, enfim, uma série de confusões até um pouco exacerbadas para serem motivadas por redes sociais. Enquanto isso, a polícia pede reforço após uma onda de homicídios, especificamente em Gravataí. Já não era sem tempo da polícia tomar uma atitude, ou mesmo do governo tomar uma atitude além do que vinha, além da sua área, das suas condições de trabalho, já que a violência está rolando solta em Gravataí. É um extermínio, efetivamente, de pessoas em Gravataí, levando, inclusive, a pedir o reforço da presença da Força Nacional de Segurança. Estes e outros assuntos, a partir de agora, vão ser tratados aqui nesta bancada, pelos nossos comentaristas, pelos nossos colegas, junto com você que participa sempre da Atualidades Pampa, o seu programa de notícias que é passado por todo o estado do Rio Grande do Sul, sempre com a sua participação, através do e-mail, através do seu WhatsApp, mas sempre com a sua participação. Marli Barcelos retornou do seu final de semana festivo, do seu aniversário. Foi muito bom? Foi muito bom. Muito bom, muitos festejos. Realmente. É? Em Santa Catarina, tá legal? Ótimo. Tá Estrada. Está no mesmo lugar, a divisa ali, o Rio Mampituba. O lugar eu sei que está, mal educado. Eu perguntei se está legalzinho, o estado, a cidade. Voltou cedinho, querido. Nossa, por que tu voltou assim, pastel? Mas eu não que estou houve? azedinho, eu só disse que fica na divisa ali. Sim, eu sei, mas o senhor esteve no estado de Santa Catarina. Ele está se protegendo. Eu perguntei se eu falo com ele, ele fica com medo, sabe quando você atira água gelada no carro? Ele prevê que lá vem alguma bomba, né? Então ele já se defende. Não seja assim, garoto. Tá bonita a sua camisa hoje, viu? Eu não sou duro com você. Eu gostaria de dizer, inclusive, eu tentei dizer ele não a é duro, viu? desde que ele entrou no estúdio, que ele está muito bem, que ele colocou hoje a sua camisa para dentro da calça jeans, está melhor do que aquela gandola que tu usa, que tu fica 2 vezes maior do que tu és. Gostei muito. Mas eu gosto de folgura. Não, mas folgura não te cai bem. Folgura não te cai bem. Folgura é ótimo. Acabei de criar, ficou legal. Folgura te leva a parecer que tu estás com uma gandola, entendeu? Gandola. E assim, hoje você está bem vestido, está bem alinhado, está muito bem. E mais uma vez de cor sim, cor não. Será que é porque você agora está indicado ao prêmio de melhor comentarista de televisão, ao prêmio Press? Fiquei feliz. Vai ganhar, Causa vai muito ganhar. orgulho. Vai ganhar. E acho que você tem todas as possibilidades de ganhar esse prêmio Press. Feliz. Porque você efetivamente não é para puxar brasa para o nosso
Márcio Assado, mas é um excepcional comentarista. E é o que mais fala também. É o que mais fala. Se não por qualidade, é por tempo de fala. De abuso, né? De abuso. Não, gente, olha, do fundo do coração, muito obrigado àqueles que lembraram do meu nome, que votaram lá no Prêmio Press. Continue votando. Eu nunca pedi voto, mas agora eu vou começar. Claro. Agora eu vou começar. Então, lá no site da revista Press. Depois eu vou abrir aqui para mostrar. Votem lá, comentarista de televisão. Muito obrigado por aqueles que lembraram desse modesto profissional. Mas quero dizer o seguinte, que não se faz nada sozinho. E essa bancada aqui construiu o conceito desse programa, com o qual eu faço uso e faço proveito. Aliás, lembrando que essa mesa tem 2 vencedoras de Prêmio Press. Uma delas, inclusive, ganhou mais de um já. Eu sou Bia. Campeã! Então, a Magda Beatriz já ganhou 2 vezes o Prêmio Press, Carla Krieger também já ganhou o Prêmio Press como apresentadora de televisão. E eu estou tendo a minha chance agora, quem sabe estou tendo a minha chance e vai de ganhar o Prêmio Press. Fico agradecido por aqueles que votaram em mim. Ganhou, parabéns dos nossos telespectadores. Deixa muito feliz. Deixa muitas felicitações, muitas homenagens. Se tivesse Facebook, teria visto no Facebook. Mas não tem, né? Não muitos cumprimentos. Aliás, muitos cumprimentos também. Muitos cumprimentos para você. Foi maravilhoso. Para você também no dia de hoje, as pessoas se manifestando, né? Através do Facebook do Júlio Ribeiro, que colocou ali os indicados, parece que é indicação parcial ainda. Foi a primeira parcial. Exatamente. Parabéns, Gustavo. Eu fico feliz. Tomara que estaremos todos lá para acompanhar essa noite. O simples fato de ser lembrado já me faz feliz, sabia? Claro que eu quero ganhar. O importante é competir. Isso, claro que eu quero ganhar, mas me sinto feliz acho que vai ganhar. Algo me diz. Tomara que o Papai do Céu esteja do meu lado, vou me sentir muito feliz. Eu valorizo o prêmio, gosto de ganhar prêmio. Aliás, o Atualidades Pampa já ganhou um prêmio esse ano, a Magda Beatriz já recebeu um prêmio. Nós recebemos, o programa Atualidades Pampa, não foi nenhum de nós, foi o programa, todos nós ganhamos como o melhor programa de televisão. Então eu fico extremamente feliz e se eu for certeza que tu vai digno do seu voto, eu vou me sentir muito feliz. É muito merecido, Vitorino. Eu votarei em ti, porque qual é o comentarista que fala sobre todos os assuntos? E quando eu falo todos, são todos mesmo, desde peixe, desde armário, desde qualquer coisa. Sou o Vitorino, cara. Sabe sobre tudo. Impressionante. Não, eu tô elogiando, né? Eu sei, porque é incrível tu conseguir falar, dissertar, né? Comentar sobre tudo. Eu acho importante que as pessoas... Quando são comentaristas, tenham a coragem de se expor. Nós aqui nos expomos como poucos, Magda. A gente se expõe, a gente recebe muita crítica aqui nos páginas, uns xingos, fala demais, cala a boca, coxinha, reacionário, são a gente de tudo. Fascista. Mas sabe o que é isso, Mário? Que nós nos expomos. Nós damos a opinião, a gente não se omite de dizer o que gosta, o que não gosta, o que concorda, o que não concorda. E isso está cada vez mais raro na comunicação. O Chicão falou aqui uma vez, eu não lembro exatamente os termos que ele usou, mas ele disse o seguinte: esse é um programa que a gente bate para apanhar. Quer dizer, dá opinião, pronto, quem quer xingar, xinga, assim, sinta-se à vontade, a gente se expõe. E isso é raro hoje em dia. Isso é raro tanto que a gente lê mensagens contra, a favor, contra, muito antes pelo contrário. Democraticamente. Deixa eu assim, tentar recuperar rapidamente com 1 ou 2 e-mails que eu acho que são muito significativos, algumas manifestações da sexta-feira, que era efetivamente o dia do teu aniversário, que não estavas aqui, tá? Eu acho que a da Neuza Rocha foi muito especial e traduz o sentimento de muitos telespectadores. Já que o Marne não está, foi sexta-feira, quem vai homenagear o aniversariante do dia serei eu, já que você sempre é quem homenageia, né, os aniversariantes. Hoje está de aniversário uma pessoa das mais admiráveis que conheço. Culto, inteligente, gentil, educado e charmoso. Marne Barcelos. Muito obrigado. Fico à espreita pelas esquinas desta Porto nem tão alegre, mas não consigo encontrá-lo. Espero que aquele senhor chamado Destino um dia o faça cruzar meu caminho, para que eu possa lhe dar um abraço. Feliz aniversário. Que bonito, né? E não esqueça, a melhor idade é quando você deixa de completar anos e começa a completar sonhos. Hoje, aos outros, não restou mais nada.
Meus beijos todos são para o mar. Muito obrigado. Viu que bonito que a Neuza enviou? E a realidade é que o sonho não tem idade, né? Sempre fui um grande sonhador, né? Sempre procurei realizar esse sonho. Depois que eu fui para a Europa, fui para tantos lugares, morei tantos anos em São Paulo, morei tantos anos no Rio de Janeiro. Aí, mas você é pessimista? Como eu falei uma vez do Saramago aqui, não, eu não sou um pessimista. Eu sou exatamente uma pessoa que briga, uma pessoa que quer promover alguma coisa. Eu sou alguém que está lutando, eu luto. Mein Kampfer, que significa eu lutarei. Ich kämpfere em alemão, eu lutarei. Então a pessoa precisa lutar, todos nós precisamos lutar para transformar os sonhos em realidade. Eu tenho muitos sonhos, espero que Deus me dê mais alguns aninhos aí para conseguir realizar pelo menos um dos meus sonhos. Deus vai te dar muitos aninhos ainda, pode ter certeza. Olha, ele agora profetizou, hein? Não, mas isso aí tem alguma coisa por trás, que eu conheço a figura. É o desejo de uma longa vida, não é? Mas desejo de uma longa vida. Então. Porque as pessoas boas, que olham a vida com entusiasmo, elas tendem a ter... Não tem aquela coisa do comportamento psicológico aí? Tem pessoas que muitas vezes, diante de uma enfermidade, não sucumbem muito mais pelo aspecto psicológico propriamente pela doença? Tudo que tu joga, né? Para fora, vem Dona dobro, Magda, então... aproveitando tudo isso, hoje uma pessoa falou comigo na rua e disse, você nunca falou do Schopenhauer. Schopenhauer foi um grande... No bar? Pode até ser alemão, né? Foi um grande filósofo alemão. Foi um grande filósofo alemão. Arthur Schopenhauer, do século XVIII e do século XIX. Mas apenas eu vou contar uma história da relação deste homem com a sua mãe. A sua mãe era uma pessoa muito difícil e ele começou a escrever os seus escritos, a formar, doutor em filosofia, etc., na Alemanha. E ela disse para ele, olha, depois de tanto escrever, porque ele fracassou, e muitas vezes, o grande homem fracassa. E fracassa muitas vezes, para no final conseguir os seus objetivos. Ela disse, olha, você vai ficar muito conhecido porque os seus escritos servirão para embrulhar pães. Ele olhou para ela, a senhora está enganada, minha mãe. Os meus escritos farão a senhora ser conhecida porque é minha mãe. Olha que bonito. E ele adorava cães. No final da sua vida, a companhia dele era um cão, um cachorro, porque ele dizia o seguinte, que entre os cães, contrariamente ao que ocorre entre os homens, a vontade não é dissimulada pela máscara do pensamento. Arthur Schopenhauer. Se você puder ler, leia. E esse livrinho aqui que eu trouxe, Parerga e Paralipomeno, não consigo dizer, isso é grego, não consigo dizer esse nome. Tem uma tese aqui sobre tantas coisas, mas tem uma principalmente a respeito de tirar a própria vida, que é um negócio muito sério para ser lido e para ser usado. Este é um dos maiores filósofos da Alemanha, na linha de Immanuel Kant. Obrigado. Ontem foi o dia que foi lembrado contra o suicídio, né? Foi ontem. Isso. Né? Por isso acho que trouxesse isso. Agora, um dos assuntos eu até ia deixar para tratar depois, mas é que quase todos os e-mails que se recebe aqui falam sobre a censura, a exposição Queer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Uma exposição que teve início nesse mês de setembro e tinha a intenção de permanecer aberta ao público até o dia 8 de outubro no Santander Cultural aqui de Porto Alegre. E foi fechada neste final de semana, depois de uma série de manifestações através das redes sociais e também através de ações, de reações, de manifestações que foram realizadas em frente ao Santander Cultural nesses últimos dias, nos dias inclusive da própria exposição. Até uma missa foi rezada em frente ao Santander Cultural. Uma mostra que reuniu pintores mundialmente reconhecidos, como Alfredo Volpi, Cândido Portinari, entre 83 artistas, e eu digo aos senhores que estão ali, porque ela deve estar montada ainda,
Inclusive, tem fotos, por exemplo, de Gilberto Perim, que é um gaúcho. Tem muitos quadros de Fernando Baril, que é um gaúcho também. Tem coisas de Lígia Clark, de Pedro Américo, que foi um que pintou cenas da história do nosso Brasil. Para falar de alguns, tem toda a obra de Caravaggio, que é a história do mundo, é a nossa história. Tem roupas de Flávio Carvalho, por exemplo, que foi um ator. Tem fotos de Neila Torraca. Tem fotos de Neila Torraca. E tem roupas que Flávio Carvalho, que era amigo de Cacilda Becker, usou nos anos 40, só para os senhores terem ideia, né, de coisas que ali estão, que é arte, que é cultura, que é a história da cultura. Ele que nos anos 40, ele foi um grande... Ele usava vestidos, roupas de mulher nos anos 40, para ver que toda a coisa do gênero da pessoa é uma coisa que faz parte da história, né? E aconteceu que algumas pessoas se viram ofendidas, agredidas, e uma série de outras coisas, e começaram a ter atitudes violentas dentro do próprio Santander, que aconteceu, inclusive, a intervenção de seguranças, enfim, até que acabaram. O Santander hoje passou o dia inteiro reunido. Encerrado. Acho que encerraram. Eu particularmente acho que o Santander, o Banco Santander, misturou o cofre com a arte. Com certeza. E cofre e arte, dinheiro e arte não se misturam. Não se misturam. Porque a arte não tem preço. A arte não tem preço, né? Então, assim, eu recebo agora da Érica Madaleno a manifestação do Conselho Estadual de Cultura, que vem a público se manifestar a sua inconformidade diante da reação de intolerância que deu causa para o encerramento da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, e fala sobre a Constituição do Rio Grande do Sul, no seu artigo 220, que prevê que o Estado estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, garantindo o pleno e efetivo exercício, e por aí vai. A nota de repúdio da Associação da História, Memória e Patrimônio, da ANPURS, do Rio Grande do Sul, uma nota de repúdio também nessa mostra. A exposição propunha uma reflexão importante sobre questões, sexo e poder, a atitude fundamentalista de grupos conservadores que passaram a organizadores e frequentadores, o fato do Santander Cultural curvar-se à censura, né? E por aí vai, as manifestações são as mais diversas possíveis e imagináveis. Eu lembrei da minha amiga, professora, Tânia Bian, que ministra curso de artes integradas na PUC, que é extracurricular, enfim, mas há anos ela tem esse curso de artes integradas, há anos tem ela. E ela todo final do ano, ela faz uma viagem com seus alunos, e onde ela depois mostra os lugares através da arte. E eu viajei com ela já algumas vezes, e eu pego só uma experiência que eu tive no Museu d'Orsay, onde entre os quadros que lá estão, está A Origem do Mundo. E nesse quadro, A Origem do Mundo, de Gustave Courbet, está no Museu d'Orsay, de Paris. Esse quadro da Origem do Mundo é uma mulher, a modelo é uma mulher, com as suas pernas abertas, e o seu sexo todo exposto, com todas as referências, porque a origem do mundo é esta. Uma pessoa nasce de uma mulher, e nós sabemos por onde ela nasce. Isso é arte. Isso sempre foi arte. Essa exposição, eu não fui à exposição. Eu consegui ver algumas coisas através de um lindo vídeo que o jornalista Ivan Matos, do Jornal do Comércio, postou no seu site. Eu vou postar depois no meu Face, para que os meus seguidores tenham a possibilidade de ver. Eu acho que essa exposição talvez tenha pecado
no fato de não ter colocado uma idade mínima, talvez, sabe? Olha, uma classificação da idade, apesar de que eu acho que a gente tem que explicar para quem tem menos idade como são as coisas, como não são, porque a realidade da vida é essa. Essa exposição, na verdade, ela está desde agosto, do meio de agosto. Desde agosto. Nós estamos. Eu quis falar o mês passado e achei que eu estava no outubro. Ela já tem aí uns 20 e poucos dias, né, de existência. Nesse final de semana, um pouco antes até do feriado que nós tivemos, o movimento MBL foi até a exposição. Também à frente do movimento e também criticando muito a exposição, o deputado Marcel Van Hatten, sempre ele. Então, o secretário municipal também, o Ramiro, também, colocou nas redes sociais. A gente sabe que as redes sociais elas têm um grande alcance hoje, elas movem o mundo, as redes sociais. Então, se tornou assim as pessoas começaram a dizer, tem pedofilia, tem zoofilia, e estão falando aqui também no WhatsApp, questionando algumas obras de arte que mostravam pessoas transando com animais, que a gente sabe que tem. Mas eu assim, ó, desde que eu fiquei sabendo, desde que eu recebi um telefonema, tu tá sabendo a respeito da exposição do Santander, e eu fui me inteirar, e eu fui para a rede social e comecei a ler os dois lados. De um lado, Marne, a opinião das pessoas que criticavam o fechamento. Chamando isso de arte obscena. E outros, as pessoas mais conservadoras, sim, dizendo que não estavam gostando, se sentindo ofendidas, os cristãos dizendo que tinham sido ofendidos porque tem uma figura de Cristo com não sei quantos braços. Então, assim, ó, as pessoas realmente se degladiam. Ponto 1, o que me deixa triste é que tudo aqui ou tu é de um lado ou tu é do outro lado. O bom senso já não existe mais no mundo. Então, ou tu tá contra ou tu tá a favor. E aí eu fiz questão assim, eu não vou me manifestar. Eu vou olhar todas essas manifestações e depois eu vou construir aquilo que eu acho a respeito de tudo isso. Não adianta a pessoa mais conservadora vir, não, mas é um absurdo, isso, aquilo. E a outra tá dizendo, não, mas agora ninguém mais respeita, são os reacionários, querem mudar o mundo. Citaram Hitler, como o Marne falou, porque Hitler também acabou censurando lá pelas tantas, né? Todas as exposições que eram feitas no Museu de Berlim levavam lá obras de arte. As obras consideradas obscenas pela cúpula nazista, elas eram tiradas dali. E aí, hoje, durante a tarde, eu escutei, e já formando minha opinião a respeito do assunto, eu escutei o secretário municipal, Luciano Alabarce. E eu acho que ele foi de um bom senso e ele me representa tanto nas suas manifestações. Ele disse, em primeiro lugar, toda arte pode ser questionada. Aliás, a arte está aí para ser questionada. Tá para mexer com as pessoas, para falar dos assuntos polêmicos. Não é só a arte, a coisa bonita, né? O belo. Não, a arte está aí para mexer. Primeiro, ela precisa existir para mexer com as pessoas. Então, a censura, segundo o Alabarce, e eu também penso dessa forma, a censura, o fechamento da exposição foi uma atitude errada do Santander. Escutei o curador da mostra também, acho que o curador errou, porque sim, existem obras fortes, existem obras que eu não gostaria que a minha filha, por mais que eu pudesse explicar, minha filha, isso existe, com 5 anos eu gostaria que ela não entrasse em contato. Então, assim, estava aberta ao público de uma forma geral, qualquer um poderia entrar. E esses críticos falaram ainda que normalmente nessas exposições as obras mais fortes ficam numa sala e ali naquela sala e tem um aviso, obras fortes ou proibida a entrada de menores de 12 anos, ou seja lá o critério que for. Faltou por parte do curador e talvez do Santander mesmo verificar, entender que essa exposição, são 263 ou 264 obras. Muitas obras, como a Magda já falou, já passaram por por vários museus no mundo inteiro e nunca aconteceu isso. Mas existiam obras, sim, que as pessoas que se sentem ofendidas, de determinada forma, elas têm razão. Por quê? Porque estavam ao acesso das crianças, dos adolescentes. E será que os pais queriam que eles tivessem acesso? Escolas foram visitar. Então, assim, o que eu penso? Não, mas é uma representação da comunidade LGBT e ela precisa ser respeitada. Mas esse tipo de coisa só gera mais ódio do outro lado.
ele só incita mais ódio, mais raiva, mais desrespeito. Então, nesse momento, eu acho que a arte não foi proveitosa nesse sentido. Claro que mexeu com todo mundo, tá todo mundo falando sobre o assunto, mas as pessoas mais conservadoras e que está surgindo nesse momento, essa camada está ressurgindo muito forte, ela se toma de uma verdade absoluta de que ela não gosta do outro tipo, entendeu? É que daí vem o ódio, é um lado e o outro lado. A minha opinião é que o Santander deveria ter mantido, até porque tem muita gente com curiosidade para visitar a tal da exposição. E despertou mas no Brasil ele inteiro. deveria ter cuidado na faixa etária, não deveria ser permitido para qualquer um visitar, deveriam ter tido um cuidado que não tiveram. Então, para mim, errou duplamente, errou quando abriu as portas para todos visitarem e errou agora que fechou as portas. A arte não está aí para ser censurada. Exatamente. Assim como aconteceu na época de Hitler, que ele tinha a opinião dele, de que aquilo ali era principalmente se fosse de origem judaica. Exatamente. Então, acho que tendencioso, né? Claro. Perdem todos com todas essas decisões. Eu acho que não acrescenta muito. Eu concordo com o que vocês duas falaram, mas eu acredito que se essa exposição estivesse em outro lugar, no Margs, ou em São Paulo, eu acho que ela teria uma aceitação melhor. Isso aconteceu porque era em Porto Alegre. O povo de Porto Alegre, os gaúchos, têm uma mente muito pequena, não respeitam, não abrem a sua cabeça para as novidades ou para ampliar o seu conhecimento. E eu sou da opinião, eu não vi a exposição, não fui até a exposição, vi algumas fotos na internet e tudo mais, mas eu acho que a gente tá livre para gostar ou não gostar das coisas. A arte está aí para ser criticada. Foi o que tu disse, a arte está aí para ser criticada, mas eu só vou em uma exposição se eu quiser. Se eu não quiser ir lá ver ou ver coisas que me choquem, eu não vou. E quando foi lançado o evento, quando a exposição foi lançada, estava bem claro que existiriam esses tipos de artes. Estar aberta para visitação de escola assim, dessa forma. Isso sim, é isso que eu estou dizendo. Ela tem uma imagem forte de ela tinha que ter uma classificação. Sim. Ela tinha que ter uma classificação. Aí eu concordo. Tinha que ter esse tipo de cuidado. Mas... Agora, daí mas a censura, fechar... a censura só confirmou o lado negro da coisa. Enfim. Eu, com todo respeito que me merece, eu discordo de vocês. Eu sabia, com certeza. Eu discordo. Não, mas não é para ser diferente nem engraçadinho, não. Eu discordo, tu tem essa visão. Porque eu acho que, eu acho que o limite entre a arte e o abuso precisa ser respeitado. Eu não posso, em nome da arte, fazer tudo. Desculpem, não posso. Assim como eu também não aceito que se chame de nazista quem não concorda com o abuso envolvendo arte. Eu não posso concordar com um quadro em que aparece um carneiro sendo deflorado por um cidadão. Eu não posso concordar com uma hóstia escrita a palavrões. Eu não posso concordar com fotos sugerindo pedofilia com crianças. Eu não posso concordar com um crucifixo que vilipende a minha fé cristã. Então, se alguém resolver colocar a estrela de Davi suja com fezes, pode. Ou se alguém resolver colocar o Alcorão transpassado por uma faca sangrando, pode. Desculpe, o autor pode até ter uma visão artística de imagens assim, mas é preciso considerar o limite das pessoas que estão assistindo uma exposição como essa. E eu acho que uma sociedade como a nossa, a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira, não é que ela não esteja preparada, mas ela tem limites de compreensão e limites que estão dentro da sua realidade. Eu aceito a tese de vocês, mas modestamente divirjo, educadamente divirjo de vocês. Eu acho que essa exposição tinha algumas coisas que não poderiam ser exibidas como foram, e mesmo que com censura de 18 anos, é uma censura de 18 anos. Sim, uma censura. Eu acho que ela tinha que ter um limite. Mesmo que com censura de 18 anos, eu acho que ela não poderia, primeiro, vilipendiar a religião. Segundo, mostrar imagens ou pregar zoofilia, e muito menos sugerir pedofilia. Então, assim, com todo respeito, respeitosamente, mas Gustavo, não é nem de concordar ou não concordar, tá? Aí não era isso. Agora eu vou te perguntar o seguinte: vai quem quer, Gustavo.
Isso não dá o direito, Magda, isso não dá o direito de se fazer, por exemplo, certas coisas que agridem a lei. Por exemplo, a pregação... Mas é uma obra de arte. Magda, sim, mas em nome da arte eu não posso ferir a lei. Mas assim, em nome da arte eu não posso ferir a lei. E a lei é clara em relação ao incentivo à pedofilia. A lei é clara em relação à zoofilia. Tem imagens de zoofilia. A lei é clara em relação ao vilimpêndio da religião. Mas por que incentivo? Eu não acho que esteja incentivando. Deixa o Chicão falar. Você viu as imagens? Eu vi algumas imagens na internet, essas principalmente. Dona Magda, eu vou falar o contrário de todo mundo. Isso é uma grande hipocrisia. Jesus Saleh Marie Godard não poderia nunca estar no cinema. Exatamente. Michelangelo não poderia fazer Moisés, porque Moisés está de sexo de fora. Adão, recém-criado na Capela Sistina, o centro do cristianismo, não poderia porque ele está nu. Que isso, Che? Hipocrisia! E as novelas da Globo, onde aparece cafetão, onde o herói é o estuprador, onde o traficante pega a menor. Eles falam disso, é que nós somos atrasados aqui no Rio Grande do Sul. Nós nunca vamos até nível a Nova York, Londres. Lá tem exposição de tudo. Se a exposição é pedofilia, é zoofilia, sei lá o que, filia, como a Magda falou, vai quem quer. A arte é sempre a demonstração mais pura do ser humano, desde a época das cavernas. Quem é contra isso é um atraso como visão global de arte. Mas ela incentiva, então fecha a televisão, não deixa entrar revista para comprar. Porque a mãe levou o filho, levou porque quis. A arte tem que ser aberta. Isso é modernidade. O resto é o atraso. Mas aqui é o atraso total, né? Semana Farroupilha, os caras de faca lá, ninguém fala nisso. Agora uma arte legal dessa aí fica queimando. São os hipócritas de quinto mundo. Eu acho, Chicão, que tu fez uma analogia muito pobre, me permite. Você fez uma analogia muito pobre. Comparar imagens de vilipêndio de cristãos, de imagens cristãs, com novela da Globo. Pô, mas novela da Globo? Peraí, faz o estupro. Você comparar, por exemplo, imagens de sexo com animais, imagens explícitas de sexo com animais, ao filme do Godard. Não, peraí, eu acho que você está fazendo uma comparação pobre. Eu até entendo que, em nome da arte, eu defendo a arte, coisa e tal, mas eu acho que ela tem que ter limites do bom senso, e especialmente da lei. Então, eu acho que, em nome da arte, eu não posso ferir a lei. Em nome da arte, eu não posso transcender o conceito de bons costumes. Tem uma outra... Desculpe, eu acho que nesse país que a lei do jeito que não é cumprida, eu acho meio... Eu acho que todo tipo de censura é detestável. É detestável. Eu conheço as obras, a Vênus de Milo, tudo isso eu conheço, tudo isso aí, adoro. Visitei o Dossé, visitei o Prado, eu passei 3 dias, o dia inteirinho no Museu do Prado, vendo aquelas coisas maravilhosas. Tem alguma imagem do Museu do Prado, alguém comendo um carneiro? Mas o senhor não deixa eu falar. Sim, mas eu quero que você dê exemplos claros. Você não pode, em nome da arte, citando grandes obras de arte, você traçar uma analogia com algo que, na minha opinião, foi grosseiro, sim, foi absolutamente despropositado. Mas se tu fores mais adiante na história, tem, Gustavo. Sim, tem, mas as grandes obras citadas aqui, citados aqui, esses... Mas eu não falo dos citados aqui. Eu citei o curso de arte integrada da professora Tânia Bian, que eu participo, que eu faço. Se tu vai lá, vai olhar, tem. É isso que eu quero dizer. Eu não estou querendo defender isso. Não estou querendo defender. Eu não estou defendendo. Eu, na minha opinião, de muito mau gosto. Eu também acho. Esse quadro eu acho horroroso. Eu também acho. É uma obra, acho que a pessoa está colocando para fora, o artista está colocando para fora um lado muito negro, claro, ou da sociedade, ou o que ele quer falar. É o tipo da arte assim, ó. A censura nunca é boa. Claro, eu acho nunca. Tu pode ter um meio termo, esses quadros eles não podem participar da exposição, ou se coloca em outro lugar, ou a criança não pode visitar, entendeu? Mas com certeza a pessoa, o adulto que já tem um discernimento do que é certo e do que é errado, vai no museu se quer ir no museu. O fato é que muitas pessoas estão criticando sem pisar no museu nunca. Isso, tem gente que não entrou. E aí o curador diz assim... Pergunta pro deputado se ele viu a exposição. Pergunta para ele. Pergunta pro deputado Marcelo Van Hatten se ele entrou na exposição.
Eu não vi e eu sou contra o que vi. Algumas de 200. Eu só gostaria de terminar. Não consigo concluir as coisas. Por favor, desculpa. Não, eu só quero dizer para vocês o seguinte: toda censura é detestável. Toda censura, eu sou da época da censura, fui censurado muitas vezes, etc. Fui conduzido gentilmente até a Polícia Federal em determinadas épocas, etc. Mas isso tudo já passou, foi um período. Agora, se a arte é uma arte depravada, e que crianças, meninos, etc, eu já acho reprovável isso aí. Eu também, concordo contigo. Eu acho reprovável isso aí. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As coisas têm que ser ponderadas, as coisas têm que ser discutidas. A arte é a expressão do ser humano, a expressão de qualquer um. Você pode ser um artista, nem você não sabe que é um artista. Agora, eu não posso condenar, não vou condenar e juro essa coisa chamada censura. Eu não aceito mais censura. E estou aqui porque esse programa não tem censura, dona Mari. Agora, o que pegou muito também... E que as pessoas... Essa da zoofilia foi terrível. Não, foi terrível. Essa imagem me choca. Exatamente isso. Eu não gostaria que a minha filha tivesse contato com ela. Então, assim, aberto para crianças, acho um absurdo. Mas o que pegou mesmo, que as pessoas estavam comentando também, é que essa exposição, ela teve a lei de incentivo Rouanet, né? Foram 900 mil reais da lei de incentivo. Então, as pessoas começaram a dizer, eu estou pagando por isso, eu não quero pagar por isso. Quem é que faz o critério? Qual é o critério para ser, né, concedida a determinada verba? Ninguém leu o edital dizendo que as escolas iam visitar. Então, assim, faltou cuidado. Isso é certo. Né? Porque se não tivesse faltado esse cuidado, esses movimentos aí, MBL da vida, não teria ganhado essa proporção que ganhou. Então, realmente se deixou, entre aspas, uma porteira aberta para que as pessoas fizessem a crítica e para que essa crítica se replicasse. Mas as coisas poderiam ter também sido resolvidas de uma outra forma, não fechando, não censurando uma exposição que tinha 263 obras, como eu disse, que já tinham circulado vários museus do mundo, e que 4 ou 5 causaram contrariedade. Essa Lei Rouanet é uma piada, aquele teatro daquela peça. Chico Buarque. Estava todo mundo pelado lá, e aí, teve algum problema disso aí? É um atraso de vida. As obras, mais um telespectador aqui, que é um Globetrotter do mundo, um cabeleireiro, o Adriano Becker, que vem do Mirage, hoje tem um salão muito legal lá no Guatemi, diz que as obras mais visitadas em Florença são essas obras que aqui não entrariam. Eles acham que é pornográfico. Obras bizarras. Eles não entendem isso aqui. Obras estão muito atrasadas aqui. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. É uma coisa de no meu entendimento, não é de gostar ou não gostar, achar bom, achar ruim. É assim, ó. As pessoas têm que ter a sua opinião. Tem que deixar as pessoas definirem. Não é meia dúzia de pessoas que vai definir se é bom ou se não é, se querem ou se não querem. Sabe? Não é que tu é favorável, é claro que tem coisas absurdas, sabe? Não é esse o fato, é gente que não viu, que não entrou. Não, né, gente? Assim não. Deixa eu mudar o assunto, porque assim, ó, vamos assim, ó, todos acham que o Gustavo Vitorino tem toda a razão e que nós todas somos umas idiotas, uns loucos, uns destemperados, que jamais imaginavam isso. Isso eu tinha certeza absoluta. Quando eu entrei aqui, quando eu comecei a mexer nisso, e eu tinha isso, quanto a opinião de vocês, eu não tinha a menor dúvida que seria essa. E eu quero dizer o seguinte, eu tenho absoluta certeza que todas as pessoas que estão se manifestando dessa maneira, comigo, com a Jéssica, com o Chicão, que estão decepcionados, que nunca esperavam isso de mim, que nunca esperavam isso de não sei o quê, nenhum de vocês viu a exposição, assim como eu também não vi a exposição. Óbvio que ninguém viu. Agora, essa história das pessoas fazerem... É óbvio que eu não sou favorável a estupro de menores, a zona, claro não sei o que. É óbvio que não. O Marne sabe, a história da barranca, homens com animais. Eu brinco toda hora na Rádio Grenal com o Kenny Braga, barranquear isso. Os caras da fronteira começam a... Óbvio que não, óbvio que não. Mas deixa eu fazer uma... Nós recebemos aqui um e-mail
que a nossa produção agora me passou. Eu até já conversei com o assessor de imprensa do deputado durante esse final de semana e nós fizemos uma correção aqui no programa, mas vale a pena a gente reforçar, tá? Nós, no programa de sexta-feira, fizemos uma alusão a um deputado, tá? E deixamos uma confusão no ar, como se estivéssemos, misturamos o irmão com o deputado, tá? Então, a assessoria de imprensa, através da Luciane Ferreira, ela é assessora de imprensa do deputado federal José Stedley. Ele é irmão do outro João Pedro Stedley. Então, vamos fazer a correção. Gostaríamos de fazer uma correção sobre a informação veiculada no Atualidades Pampa da última sexta-feira. Quem foi eleito presidente do PSB foi o deputado federal José Luiz Stedley. Ele é que foi prefeito de Cachoeirinha entre 2001 e 2008 e deputado federal em segundo mandato, sendo o parlamentar gaúcho mais assíduo na Câmara Federal. Ponto. Certo? Aquele que a gente fala, que usou palavras ruins para Sérgio Moro, aquele é irmão dele, não tem nada que ver, que é aquele do MST, que é o João Pedro Stedley. Está esclarecido? A gente tinha feito um esclarecimento, mas ficou meio confuso, então está aqui a informação. Eu estou muito feliz hoje. Por que você está muito feliz? Porque eu disse aqui neste programa, em alto e bom som e tom, que eu ia ver o seu Joesley da cadeia. É verdade. Preso, eu falei. A gente não sabe por quanto tempo, mas não me interessa aquela cara. Ele disse que ele estava com o rosário rezando. Estava com o tercinho lá rezando. Eu sou um injustiçado, eu não fiz nada. Olhava para o avião dele que estava estacionado ali, aquele avião para 12 pessoas, aquele jato, aquelas coisas todas. E aí eu fui ver, ele mora no Jardim Europa. O Jardim Europa é um bairro nobre de São Paulo, em que as ruas, todas elas têm nome de países, né? Eu acho que ele mora na Venezuela, não. Agora depois mudou para Venezuela. Sabe quanto custa a casinha dele ali, naquele ponto ali? 18 milhões de reais. A casa que esse cidadão mora. Esse cidadão que corrompeu, segundo ele próprio, 1.800 políticos do nosso país. Ele está na cadeia. E ele afirmou também que ele não iria para a cadeia, né? Daquela gravação. Não, cadeia a gente não vai, nós não vamos. Ele e o seu apaniguado estão nesse instante lá em Brasília, cada um curtindo uma cela de 9 metros quadrados. Lugar desse poltrão é cadeia, minha opinião. A gente previa que essa semana ele ia pegar uma cana, né? Porque na semana passada, quando o Rodrigo Janot disse que era necessário rever o acordo, quando uma das partes do acordo já sai denunciando o acordo, dizendo que precisa ser revisto, estava evidente a reação que deu a nação inteira e dentro da própria Ministério Público Federal. O acordo foi uma mãezinha, né? Eles vão pagar 10 bilhões de multa. Sim, em 25 anos. Uma empresa desse tamanho é gorjeta. 40 mil por mês. Gorjeta. Então, sabe, estava evidente e o país precisava de uma satisfação. Agora, é uma prisão por 5 dias. Então, até sexta-feira tem que ser decidido se a prisão passa a ser preventiva, deixa de ser temporária, passa a ser preventiva. Isso o ministro deve resolver até o final da semana. Algo me diz que o Ministério Público Federal vai pedir, deve ser o último pedido do Janot, porque na semana que vem entrega o cargo. O último pedido dele deve ser a transformação da prisão temporária em prisão preventiva. Porque está evidente, né, Magda, que o Joesley solto vai comprometer provas. Ele vai cercar a gente, vai comprometer provas, dar dinheiro. Ele é um Agora, perigo. Que era ele hoje, com aquela carinha assim de cachorro que lambeu banha e com terça assim. Você sabe com terça, assim, sabe? Saiu do apartamento do pai, se despediu do pai e depois foi. Que cara ordinário. Você é um especialista de fazer cena, né? Cara ordinário. Mas teve um deputado aqui de Santa Catarina, Rodrigues. Não é Rodrigues Alves. PSD. A senhora é Rodrigues também, né? Não, eu sou Rodrigues Alves. Nome de presidente. Um deputado do PSD de Santa Catarina hoje apresentou uma moção
na CPI do BNDES, onde está se apurando essa grana para a JBS, né? Apresentou uma moção pedindo o depoimento pessoal da mulher do... Ai, meu Deus! E sabe como é que ele justificou para a imprensa? Ele disse o seguinte: depois do que ela ouviu naquela gravação, certamente ela vai ter muito para falar. Sabe quem eu lembrei? Do Pita, aquele ex-prefeito de São Paulo. Aquele que apanhava de toalha molhada? Que a mulher dele detonou ele pro resto da vida. Eu acho que era uma hora boa de ouvir a mulher de Wesley. Aliás, eu ouvi na segunda, essa semana. Mas tenho minha dúvida, será que ela vai falar? Mas tem uma diferença. Não, a gente tá partindo pro espírito de porco, mas tem uma diferença, né? Tem alguns bilhões de dólares no meio, que o Pita não tinha. Pois é. Que o Pita não tinha. Aí não sei, eu acho que ela não fala. Mas olha, já me disseram que uma mulher com raiva sai da frente, porque um trator sem freio a pior coisa que tem uma ex-mulher. É bem mais fácil segurar. O caso dela, ela é uma pessoa pública, né? Uma apresentadora de TV que já teve a imagem queimada, saiu do emprego dela no SBT. Mas a gravação será que ela vai forte, querer né? se envolver ainda mais? Porque ela tem vínculo com ele, mas né? Querida, eu queria ter a imagem torrada. Eu queria ter... Eu gostaria que... Estou me oferecendo para ter a imagem Dona Magda. Ai, jamais, Magda. O programa no SBT era patrocinado pela empresa dele. Aí é fácil. E agora, onde é que ela vai parar? Com o dinheiro dele, não. Com o nosso dinheiro, né? Que vamos combinar. O dinheiro é meu, Eu queria dar um rewind, que eu me lembrei Era agora. cozinha. É uma volta. Quando você vai à Punta del Este, que é o lugar mais sofisticado, gente bonita, gente transada, lá, todo mundo vai na Casa Pueblo. A Casa Pueblo era a casa que morava Carlos Paes Villarol, o maior pintor que já faleceu da América do Sul, que inclusive uma vez a Pampa trouxe ele numa feira do livro aqui em Porto Alegre. Eu consegui uma gravação com ele, uma celebridade mundial. O museu lá é tudo de obra, sabe como, Magda? É tudo homem nu, é pênis cortado, é outras cositas mais. Se botasse aqui essa gauchada atraso de vida, que eu não faço parte dessa gente, eles iam quebrar lá, a moça lá. Iam quebrar. Porque é muito atrasada essa gente. Não, eu não gosto de gente preconceituosa. Eu sofro na carne isso. Para aí. Para um pouquinho. Você não tem o direito de ofender as pessoas que têm uma fé cristã e que querem... Mas não tem nada a ver com fé isso aí. Tem. Você não viu, então. Não tem nada a ver com fé. Você não assistiu os quadros. Você não fala uma coisa que você não viu. Aqui, ó. Se botasse a imagem lá, o telespectador aqui, se botasse a imagem lá de um rabino transando com o Hitler, isso é arte? Não, é desrespeito. Segundo, o pintor é arte. Não, Chico. A arte pode pintar tudo. William Shakespeare dizia que a arte é um reflexo da época. Não. Você está querendo ser moderninho e atacando as pessoas. É verdade, tu sabe disso. Não, peraí, não. Mas é a Magda que defende 24 horas por dia. Está dizendo que tem razão. É arte. Por que não fazem arte com a cultura muçulmana? Por que não fazem arte com a Europa? Já tinham explodido esses caras há muito tempo. Mas na cultura muçulmana, a mulher não vai de biquíni pra praia. O Charlie Hebdo. Pergunta pro pessoal lá do Charlie Hebdo o que eles acham. Mas na cultura muçulmana ninguém vai de shorts pra praia, nem de biquíni. Tem que ter respeito pela religião. Não aceito. Não, Vitorino, tu tá sendo assim uma caretice total disso aí. Aliás, nesse final de semana teve uma besteira de um ilustre pastor de uma igreja, não sei onde aí, não é dessas igrejas pentecostais conhecidas, uma igreja desconhecida aí. Um pastor que pegou uma garrafa de Coca-Cola e começou a simular uma conversa com Nossa Senhora Aparecida. Bem certinho, então. E começou a debochar da Nossa Senhora Aparecida com uma garrafa de Coca-Cola, começou a simular. As associações cristãs reclamaram, né? Não, eu acho que ele vai se defender agora dizendo o seguinte: eu estava fazendo arte. Para! Já teve um idiota aí que chutou uma santa uma vez. Um imbecil que chutou uma santa. Agora o outro comparou a Nossa Senhora Aparecida, a imagem de São Jorge. Esse que chutou foi expulso. A imagem de São Jorge, um cavalo. Ele começou a brincar. Anda, cavalo, o cavalo não andou, porque o cavalo não anda. Peraí. Vamos fazer uma meia-culpa. Nós estamos misturando uma coisa com a outra, e quando a gente começa a misturar muita coisa, o negócio não dá certo. Vamos parar de misturar coisa, vamos se lembrar que vem aí a primavera e toda a sua atmosfera de beleza, de novidade, de renovação. Então, aceite o meu convite.
Entre neste clima e aproveite para trocar o seu colchão. A minha dica é, sem dúvida, ir direto na Sleep Shop. Você vai lá, confere de pertinho as novidades e lançamentos em colchões. Aquele colchão de qualidade que faz você se sentir um rei ou uma rainha quando deita. Você está sabendo qual é? Pois é o colchão que vai fazer você ter uma belíssima noite de sono tranquilo e que ao acordar pela manhã ou de tarde, se você costuma acordar à tarde, você estará cheio de disposição, com o corpo relaxado. Este é o colchão. Quer viver esta fabulosa experiência de dormir bem todos os dias, assim como eu? Então faz o seguinte, vai na Sleep Shop, fica ali na 24 de outubro, número 1363. Vai lá, conversa com o Rogério, com a Denise, ou com um, ou com o outro, ou com os dois. Eles estão sempre prontos para dar para você as melhores dicas para o colchão ideal. Ou se você preferir, liga para o telefone, eu vou dar o prefixo, é o 51 3330 1592. E pede assim, oi, tudo bem? Sabe o que eu quero? Eu quero o colchão da Magda Beatriz, eu quero ser feliz. Você merece dormir tão bem como eu. Durma no colchão da Sleep Shop. Você vai ver, sua vida vai mudar, sua pele vai ficar boa, você vai ficar super feliz, super relaxado. Tá relaxada, cara? Olha, tem tantos comentários. É impressionante como mexe com as pessoas. É, aqui também. A maior parte das pessoas apoiando o Vitorino. Ah, todas apoiando o Vitorino. Uma que outra que não, mas não, eu não tenho ninguém. Aqui todo mundo concordou com o Vitorino. Se a gente for ver no Facebook também, na nossa página, as pessoas se manifestando muito, mexeu muito com as pessoas. Eu separei aqui, ó. Confesso que me senti envergonhada. Como mostrar para crianças arte obscena, figuras de zoofilia, homossexuais e muito mais, cada um com as suas convicções e moral. Respeitar a opinião é sentimento de cada indivíduo. Parabéns ao Vitorino, aquilo não é arte, é pornografia. O Chicão foi infeliz na sua colocação. Por não haver censura e tudo liberado, é que os jovens estão perdidos, país do oba-oba. Vocês estão censurando as críticas, somos livres para expor a nossa opinião. Não, pelo contrário, Maria Aparecida, não estamos censurando. Apenas não tínhamos lido ainda. A Diana, aqui de Porto Alegre, boa noite, bancada. Só deixo uma pergunta a respeito da exposição. Se esta mesma exposição tivesse sido de nazistas a respeito de negros, ela quis dizer, né? Sim. Falando sobre negros, teria sido considerado obra de arte também? Eu fui na exposição e não gostei. Achei ofensiva, sim, aos católicos. Mas fica a pergunta, beijos a todos, sou fã do programa. Aí as pessoas mandando imagens daquelas obras que são mais contraditórias, umas 6 mais ou menos. Isso não é arte, é pedofilia e zoofilia, isso não é arte. Aí... Bom, é a maior parte dos... E o Guilherme, para concluir, pornografia gratuita, escárnio, a fé cristã não é arte. Tu vê que é uma coisa bem com a religião, né? E se nós... que a coisa maior que pesa é a religião. Uma agressão ali. E se nós reclamarmos, só para eu concluir a opinião dele, somos chamados de reacionários e fascistas pelos esquerdistas. Essa é a minha opinião e espero respeito. Olha aqui, ó. Comparar essas obras com obras renascentistas, por favor. Né? Olha aqui, ó. Boa noite, São Antônio de Sapiranga, assisto o programa todos os dias, gosto muito de todos, especialmente o Vitorino. Agora deixo algumas questões. Se supremacistas brancos exporem quadros racistas sobre negros, é arte? Se neonazistas esculpirem e exporem obras ofendendo os judeus, é arte? Então a arte é o caminho livre para expor publicamente ideias extremistas? Qual o limite? Até onde é a arte? Deixando claro que eu não vi a exposição, tampouco as peças. Portanto, não sei dizer se a atitude foi correta ou se foi errado, ok? Mudando de assunto, e Jodel chorou de novo, né? Bruno Vaz, o que houve não foi censura, e sim boicote, saibam diferenciar. O problema maior disso tudo é o dinheiro público. Pergunta, se esses quadros fossem pintados por Jair Messias Bolsonaro pela primeira vez, concordo com o Vitorino. Tiago Bruno Aranha, eu peguei alguns assim, sabe? Porque são muitos. Boa noite, querida bancada. Eu acho o assunto do museu, na minha opinião, certas imagens citadas poderiam ser outras coisas. A vida já está muito pesada, com crimes e política errônea. Não fato ser mente fechada. Podia expor coisas mais construtivas, sem querer ser careta. Obrigada, queridos, abraços. Boa noite, bancada maravilhosa. Eu fui na exposição. O Vitorino tem razão. Abusos como zoofilia, pedofilia, estupro retratados como arte. Uma criança sendo estuprada e outras assistindo, não. São só cenas de nudez, são cenas de violência. Para que isso? Beijos, Beth. Boa noite. Sobre Guernica. Um oficial nazista que numa revista ao seu apartamento em Paris observa uma fotografia do painel e pergunta ao artista: foi você quem fez? Fez isso? E Picasso responde: não.
Vocês o fizeram. Vladimir Roberto da Cruz de Novo Hamburgo. Boa resposta. Pergunta, foi usado dinheiro público? Se foi, a população tem o total e amplo direito absoluto de questionar e achar ruim. Se fizer isso com dinheiro privado, ok, façam o que quiser. Aí, lamentável, Jéssica chamar as pessoas de mente fechada. Aí o Rafael Prado, que mandou só aplausos para o Vitorino. Boa noite, sei que não vais ler, mas aí vai. Então quer dizer que pedofilia e isofilia também é diversidade de arte, colocar na hoste o nome de vagina, etc e tal, não concordo com isso é um escárnio. Maria Helena Avellini. Aí, cara Magda, nunca esperei ouvir isso de ti, acompanho esse programa, acho maravilhoso, mas ouvir você defendendo essa pouca vergonha me deu embrulhos. Não defendeu? Mas as pessoas ouvem o que querem, né? Boa noite, dona Magda e bancada Choco. Inteligência, nessa opinião da Carla, parabéns para todos vocês, um já foi indicado e logo serão outros. Ignorância. Magda, a arte serve, entre outras coisas, para escancarar o falso moralismo de gente ignorante. E diga para a senhora Carla que não leve sua filha para prostíbulos como o Museu d'Orsay, Sérgio Severo. O D'Orsay é prostíbulo? Pois é. Pedofilia, zoofilia e debochar da fé cristã é crime. Magda, olha as imagens antes de elogiar essa exposição demoníaca. Imagina se fosse uma imagem de Alá. Olha só o que fizeram com Charlie Hebdo na França. Belo comentário da Carla, fica com Deus. Obrigado, Marne. Boa noite, Magda e bancada. Em especial ao nosso querido Marne Barcelos. Marne, sua leitura de Schopenhauer me comoveu muito. De fato, os nossos fracassos são importantes para nossas vitórias. Parabéns, Marne. Você é um presente especial para todos nós. Feliz aniversário, mestre. Abraços, Noé Gomes. Muito obrigado. Mas eu gostaria, aproveitando o ensejo, de falar a respeito da importância do dia de hoje na história. 11 de setembro de 2001. É verdade. Torres Gêmeas, aviões batem, destroem os dois edifícios, o edifício que estava junto também foi ao chão, o avião que foi jogado em cima do Pentágono nos Estados Unidos, a sorte foi que não explodiu, não caiu em cima do Pentágono, e o outro que caiu indo em direção a outros locais. Então hoje foi um dia que mudou o mundo. Aqueles atentados terroristas em Nova York, em 2001, dia 11 de setembro de 2001, mudaram a face do mundo. Bush começava como presidente dos Estados Unidos e, a partir daquele instante, toma-se atitudes bastante severas com esses terroristas. A partir dali começa essa onda de terrorismo, que sempre existiu, mas ela fica mais forte a partir do ano de 2001. E parece que a coisa, Chicão Tofani, está crescendo e crescendo nessa área do terrorismo no mundo inteiro. Eu não sei aonde nós vamos parar. O baixinho, esse lá da Coreia, claro que aquilo não é terrorismo, aquilo ali é satanismo, é da parte dele. Jogar uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio em cima de Tóquio, como fica a situação? Só que eu acho que esse terrorismo que aconteceu no 11 de setembro, que você falou das Torres Gêmeas, eu acho que não vai acontecer mais. A Al-Qaeda praticamente não existe, o Estado Islâmico está enfraquecendo. O que pode acontecer é um terrorismo de Estado, no caso da Coreia do Norte. É isso aí. Contigo. Eu tenho uma senhora aqui que manda um abraço a todos nós. Eu encontrei no supermercado nesse final de semana, Dona Maria Aparecida Arruda. Ela foi extremamente carinhosa, mandou um abraço a todos da bancada. Adoro Atualidades. Dona Maria Aparecida, muito obrigado pelo carinho e pela gentileza. Como eu prometi para a senhora, está transmitido um abraço a todos. Então, deixa eu te dizer uma coisa, que eu ontem almocei num lugar na beira do Guaíba, ali na praia de Ipanema, num lugar que chama Atmosfera, restaurante Atmosfera. Gostei do nome. É um lugar muito bacana, muito legal, numa esquina, assim, e a dona do restaurante é a dona Marli. Acho que é Marli? É Marli. E ela tem uma filha que chama Magda, mas ela é apaixonada por ti. Olha que legal. Apaixonada, ela tem paixão por ti. Quando ela me reconheceu, ela fez uma festa e o restaurante dela conhece o Vitorino. Muito legal, tem uma comidinha bacana, tem um ambiente bacana. Eu almocei ali ontem com as minhas amigas e ela gosta tanto do nosso programa, que ela assiste às 19h e à meia-noite. Que legal. Como é o nome dela? Marli. Dona Marli, obrigado pelo carinho, Dona Marli. Transmite e dividimos todos aqui na bancada. Afinal de contas, beijo pra ninguém faz um programa sozinho, viu? A gente existe porque somos... A televisão engana a Magda?
Aconteceu uma coisa que está acontecendo muito em Porto Alegre esse fim de semana. Quero ver que o Vitorino... Presta atenção. Espera um pouquinho. Maria Helena Bellini, eu já li o teu e-mail. Tu avaliasse errado, que eu não ia ler. Não precisa escrever de novo. Viu, dona Maria? Eu queria até que o Vitorino fizesse uma avaliação. Como é que o EPTC poderia entrar nessa jogada? Uma modalidade de assalto do Uber. Um amigo meu, o Dani, que tem Uber na Zona Sul, para na frente de um shopping ou numa festa. Ele recebe no aplicativo a Carla quer pedir um Uber. Ele para lá e, naquela confusão, ele diz assim: você é a Carla? Os ladrões já estão esperando um casal lá. Eu sou a Carla. Entra dentro e assalta ele. Quem não entra não é a Carla. Entra o ladrão oportunista. Isso aí eles querem fazer, os motoristas de Uber, para tu te identificar, Vitorino, com uma carteira de identidade quando tu entra no Uber ou fala com o motorista. Porque senão qualquer um pode ser um outro nome. Aí você fica muito vulnerável. Assim como se a pessoa entra e se apresenta, também fica vulnerável, porque pode não ser o motorista que ela chamou, né? Então, poderia ter algum dispositivo no próprio aplicativo. Sabe como é que a gente pode controlar? O aplicativo mostrar Não, buscar locais atípicos. Por exemplo, se você for esperar alguém, não espera frente ao shopping, anda 100 metros e fica no posto de gasolina. Entendi. Eu vou estar em frente à primeira bomba do posto onde de gasolina. Onde não tem muita gente. Esse caso era na frente de uma festa, um monte de gente saindo. E uma outra medida de precaução também que os motoristas podem tomar em relação a isso é o seguinte: quando você toca, tem um telefone. Os motoristas do Uber podem ligar para você sem gastar nada, porque eles têm uma central do Uber, né? Então ele liga e diz: como é que a senhora está vestindo? Eu estou vestido de calça jeans. Exatamente. Vamos falar sobre o voucher de R$70 da Devassa, que hoje é para quem manda pelo WhatsApp. 999-777001. Gustavo Vitorino, que é o bacaninha da mesa hoje, que os e-mails todos são para ele, que ele que sabe tudo, que ele que é o cara bacana, que ele que não sei o quê, o resto tudo é louco. Pode ir para que gostou da exposição. Tá eleito. Tudo doido. Então, assim, ó, ele vai dizer uma frase, você vai escrever a frase exatamente como ele vai dizer, aí depois você coloca o seu nome, coloca o número do seu documento, CPF ou o RG, e você, então, pode ser contemplado com o presente nosso da Mini Cervejaria Devassa, que é um voucher no valor de R$70. A frase é: essa semana melhor passa se estiveres ao lado de uma devassa. Essa semana melhor passa. Meio ruim esse troço, hein? Se você estiver ao lado de uma devassa. E essa devassa é com letra maiúscula, porque ela é um nome próprio. Tu conhecia esse? Ok? Tu não conhecia. Escreva essa frase. Quando você troca, coloque o seu nome completo, põe o número do seu documento, CPF ou o seu RG. E é para quem participa do programa pelo WhatsApp. 999-777001. Aniversariante do dia, Mari Batista. Contorcionismo hermenêutico. Trocou o verbo de lugar, passou para frente. Sim, hermenêutica. Tá bom, interpretação do texto. Bom, primeiro aniversariante, um gênio, um cidadão espetacular chamado Carl Zeiss, que criou o microscópio, que leva o seu nome, em uma grande indústria. Aliás, as lentes que ele fabricou são as melhores do mundo, foram aperfeiçoadas depois da sua época, da sua morte. Seus filhos criaram uma grande empresa, né? Essas lentes. Essas lentes, pessoal. O senhor pagou 6 mil por elas. Pessoal lá. O pessoal da Visiolux lá está fazendo um test drive com Mas escuta, é o melhor do programa, por favor, respeita o teu colega. Um abraço, André. D.H. Lawrence, escritor britânico, também de aniversário no dia de hoje. O filósofo Theodor Adorno era alemão, mas a sua mãe era italiana e o pai era judeu, que abandona o judaísmo para seguir o protestantismo naquela época na Alemanha. Adorno é considerado um dos melhores filósofos no último século. Brian De Palma, grande diretor de cinema, que fez alguns dos grandes filmes do século. O Everaldo, eu não sei se vocês lembram da história desse jovem que morreu aos 30 anos de idade. Ele foi campeão do mundo, jogava no Grêmio, campeão do mundo em 1970, tricampeão do mundo. Ele era candidato a deputado, foi fazer um comício na cidade de Cachoeira do Sul e ele ganha de um revendedor da Dart, Dodge Dart. Eu tive um Dodge Dart. Era um carro com motor potentíssimo. Ele bate. Muscle Car, os americanos chamam. Isso.
Aí ele bate com o carro, mata ele, morre a esposa, morre a filha, morre todo mundo. Foi coisa absolutamente terrível. Tarso de Castro, jornalista brasileiro, escreveu muitos artigos no Pasquim. Foi casado com uma gaúcha. O Tarso de Castro, não é? Morreu com 49 anos o Tarso. O Tarso era uma figura conhecidíssima no jornalismo, só que ele não aceitava, ele era alcoólatra, ele não aceitava. Mas normalmente o alcoólatra não aceita. Não. E morreu, não é doente. Morreu de cirrose com apenas 49 anos. Textos maravilhosos. Franz Beckenbauer, o grande jogador alemão, o grande técnico alemão, campeão do mundo, uma vez como jogador e outra vez como técnico da Alemanha. São esses aniversariantes, só isso. Muito bem. E quem ganhou o voucher no valor de R$70 para desfrutar lá na mini cervejaria Devassa foi a Gabriele Chiatoni. Gabriele, a partir de amanhã, ao meio-dia, já está liberado o teu voucher no valor de R$70 e ele tem prazo de validade de 30 dias. A mini cervejaria Devassa fica no shopping Praia de Belas, o horário de funcionamento é o horário do shopping e durante 30 dias, a hora que você quiser, você pode ir lá desfrutar deste valor de R$70. Magda, o Chicão sempre fala aqui no programa que é contra o Estatuto do Desarmamento, né, Chicão Tufani? E aí o Senado Federal resolveu abrir uma consulta para saber a opinião da sociedade sobre o Estatuto do Desarmamento. Acredito que muitas pessoas gostariam que fosse revogado, né? E uma proposta do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, prevê a realização de um plebiscito sobre a revogação do Estatuto, então, do Desarmamento. As pessoas podem dar a sua opinião no site do Senado, óbvio que não vai servir para votar, né? Não vai ser determinante no resultado, mas cerca de 3.000 pessoas já fizeram a sua votação a favor da realização do plebiscito, enquanto cerca de 300 pessoas disseram ser contrárias. Acredito que a maioria vai, com certeza, não sei se com certeza, mas de repente influenciar no voto dos senadores. 80% o anseio popular de revisão da lei do desarmamento. Qualquer tipo de pesquisa, as rádios São Paulo, Jovem Pan, Rádio Bandeirantes São Paulo fez pesquisa aqui, nós fizemos, eu e o Mari, na Rádio Pampa, faz uns 2 anos isso, né, Mari? A gente decidiu fazer. E 90%. O Mari iniciava à tarde e eu fechava à tarde, e a pesquisa valia nos 2 programas, deu 90%. O povo está cansado de não conseguir se defender, vocês né? estão sendo fuzilados. Mas, Vitorino, a questão não é só o desarmamento, é restrição ao porte de arma, porque na realidade o desarmamento não existe. Eles dificultaram tanto você andar armado, um porte de arma é R$1.000, o exame é difícil, comprar uma arma. Aí, não tem porte, eles não autorizam, né? Eles não autorizam, Chicão. Tu pode ter o dinheiro que tem, eles não autorizam. Olha bem, vamos deixar bem claro. Eu acho que tem que se flexibilizar, mas com leis muito rígidas. Eu acho que o sujeito tem que passar por exame psicotécnico, tem que ver antecedentes. Tem. Mas isso tem que ser rígido, né? Eu acho que nesse ponto é preciso. Agora, um chefe de família que quer ter uma arma em casa para proteger a mulher e os filhos, isso é um direito. Cidadão que mora num sítio. Na casa na praia. Isso está acontecendo muito. É verdade. Casa na praia. Abigeato, os caras com espingarda. Os caras com espingarda estão roubando o gado dele, o cara não sabe fazer. Os ladrões podem andar armados e o povo não. Não pode fazer o abigeato. Os 2 últimos eventos, agora na Expo Inter, as denúncias de abigeato, para quem não sabe, é roubo de boi, gado, cavalo. Não vale sogra, só animal. Falando da arma, o que acontece? Mas ele é o herói. Agora a sogra não vale. Se faz um quadro com a sogra lá, os caras implodindo a sogra lá. Parabéns ao Gustavo Vitorino pela sua autenticidade. Ele não é hipócrita. Ele só fala pouco. Pessoa da mesa disse que sua filha não iria ver os quadros, mas a dos outros pode? Gustavo, tu és o único que expõe seus pontos de vista. Abraços, Alberto Folkmar. Alberto, eu acho que estou falando grego tu foste seletivo, ou eu estou falando outra língua. Quando eu comecei a explanar a respeito da exposição, eu falei que a exposição não deveria ter sido fechada, mas que deveria ter sido colocada uma faixa etária, porque eu não gostaria que a minha filha assistisse, fosse ver
e não gostaria que também as crianças tivessem acesso, a não ser que os seus pais levassem as crianças, porque daí cada pai, cada mãe tem também ingerência sobre seu filho e sua filha. Agora, eu não acho que alguns quadros, algumas obras tenham que ter a vivência, a presença de crianças. Essa é a minha opinião, nem a minha, nem a dos outros, a não ser que pai e mãe queiram levar, que também cada um tem a sua autonomia. Tafani. Só para completar, o politicamente correto e o politicamente incorreto é que é o problema do mundo. É tanto politicamente correto, aquelas pessoas que querem ser absolutamente certinhas, como o politicamente incorreto, aquelas pessoas que querem enfiar a goela abaixo as suas verdades, e isso está fazendo muito mal para o mundo. Ainda bem que tem uma pessoa sensata nesse programa. Essa pessoa chama-se Gustavo Vitorino. O resto são levianos que querem ser moderninhos. Nossa, esse Chicão deveria sair do Rio Grande do Sul com esse pensamento idiota sobre os gaúchos. Francamente, parabéns, Vitorino. Obrigado pela gentileza. Mas assim, eu queria só fazer uma correção. As pessoas que estão escrevendo, dizendo que eu tive uma opinião contrária de todos, mas todos tiveram uma opinião. Então, assim, eu não concordo quando alguém diz, os outros não tiveram opinião. Não, eles tiveram uma opinião, eu tive outra, foi só isso. Mas a bancada toda teve opinião. Eu falei que sou contra me faltou o nome do cara, o francês aquele, mas assim, posso não concordar com o que vocês dizem, mas sempre eu vou defender Voltaire? O direito de vocês dizer. Voltaire. Obrigado. Sim, muito bem. Olha aqui, voltando a falar do Estatuto de Desarmamento, diz o Anderson Silva. Boa noite, bancada. Se rastrearem os IPs, né, dos 300 Internet que votaram, protocolo. Dos 300 que votaram contra o projeto, podem verificar se estes IPs vieram de dentro dos presídios, Senado e Câmara, pois são os únicos interessados, diz o Anderson Silva. O projeto, qual é o projeto? Desculpa, eu estava... Do desarmamento. Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, certamente concorda. Hoje só concorda no Estatuto do Desarmamento ideólogo, especialmente esquerda, eles adoram essas coisas assim de vítima da sociedade, coitadismo. Então, esses vão votar contra sempre. Mas são todos ricos. Sim, é só ver. A Luciana Genro foi a primeira a apoiar lá o Santander e tal. E chamou de fascistas, de não sei o quê, enfim, aquelas coisas de sempre, né? O discurso manjado de sempre. Mas assim, o Estatuto do Desarmamento foi um erro. A Rede Globo de televisão puxou, na época, um conceito de que as armas eram responsáveis pela violência urbana crescente no país. Resultado, desarmar a população, os índices de audiência, os índices de violência explodiram. Claro. Explodiram. Aquela gente que pregou, que fazia discurso bacaninha, nos programas por aí, sumiu. Os índices de violência explodiram. Isso vai acontecer o dia que a gente falar de trânsito também. 51 mortes no final de semana aqui no Rio Grande do Sul. Só em Gravataí teve nas últimas 24 horas 6 fuzilamentos ali em Gravataí. Uma cidade que até sempre foi pacata, sempre foi... E agora, quer dizer, sabe, a cidadania está sob pressão, a cidadania está sob fogo cerrado. E aí nós temos leis, essas sim são hipócritas, essas leis hipócritas que mantêm o cidadão absolutamente desarmado e indefeso. O porte de arma indiscriminado, eu sou contra, mas o direito de comprar uma arma e ter na sua casa para defender a sua família, os seus filhos, os seus familiares, eu acho que o cidadão tem que ter. Para vocês terem uma ideia, isso nos Estados Unidos está na Constituição. Eu recebi uma mensagem aqui do Sandro Ribeiro, vocês que falaram de Gravataí, ele disse que Gravataí virou faixa de Gaza. Tá demais. Imagina o pavor da população. E eu não gosto quando dizem assim... O bandido tem é que a pessoa não está armada. Não está livre, o campeão. É a maior certeza. Para isso que serviu o Instituto do Desarmamento, porque bandido não ficou desarmado, bem pelo contrário, bandido está cada vez mais armado, tem fuzil na mão. A polícia tem medo dele? Eles têm armas melhores do que a polícia. Muito melhor. São Paulo, Morumbi. Essa quadrilha que os policiais mataram 10 da quadrilha, eles já tinham cometido mais de 200 assaltos nesse ano. Quer dizer, eram praticamente 3 assaltos por dia. Quadrilha... Assim, um número inacreditável. Aí foram lá, assaltaram novamente, e era uma quadrilha perigosa, e o chefe era perigoso, e usava fuzil, e estava sempre com a arma pronta para disparar, porque as pessoas que deram depoimento choravam, aquelas pessoas que foram vítimas, né? Eles eram violentos. A polícia vai lá,
e mata. Confronto. Aí a polícia tem que dar explicação. Agora esse que é o problema. Não! Matou 10. Mas tá cheio de movimentos, o Chicão adora, direitos humanos, não sei o que, direitos humanos de São Paulo. É um absurdo. Entrou com procurou o Ministério Público para investigar a ação policial que matou esses 10 anjinhos. A polícia relatou que esses caras já mataram mais de 30 pessoas, assaltaram dezenas. Com fuzil, com metralhadora, eram 10 pesado, 10. Eram 10 em 4 carros, armados com metralhadoras, fuzis, armamento pesado. Preparados. Eles deram azar, Chicão, que houve uma percepção do assalto. E a polícia teve tempo de preparar uma ação e cercar. Cercou. A polícia não foi em cima, a polícia cercou e emboscou. E eles nenhum que se entregar, saíram atirando. Queriam o quê? Que a polícia pedisse com licença? Não tem sentido. Não tem mínimo. Eu chamaria os policiais, que nem aqueles 4 aqui que fuzilaram aqueles vagabundos em frente ao Cristo Redentor, chamaria todos os policiais da operação. Tá aqui a medalha para cada um. Parabéns. Não, e o delegado, que foi o responsável pela operação, tendo que dar explicação. Porque, assim, claro que uma operação bem sucedida é que quando não há vítimas e quando eles são presos. Mas não foi o caso. A gente não está lidando com qualquer um. A gente está lidando com um bandido da maior qualidade, né? Que está assaltando, está fazendo isso com as pessoas durante todo o ano. Eles migraram. E pelo crime que eles cometiam, que era agora em residências, eles tinham um armamento pesado demais. O próprio delegado disse que não condiz com esse tipo de assalto. O que eles levavam para dentro das residências é para amedrontar as pessoas mesmo. As pessoas que tinham sido assaltadas apanhavam. Eles eram violentos mesmo. Esse final de semana foi achado no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, a primeira arma desse tipo no Brasil, que é proibida a venda, é a metralhadora M60, que o Rambo usa nos filmes, que segura aquilo, que é uma arma que fica trepidando. Esse fuzil metralhadora, cara, ele pode disparar 600 balas por segundo. É um absurdo isso. E atinge 1 quilômetro no tiro. Que horror. Os bandidos estão com essas armas. Exatamente. Posso falar de São Paulo? Já que nós estamos falando de São Paulo? Por favor. Dá licença. Por favor. Mas entra e fala, porque se tu ficar muito alguém entra e te... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu citei aqui... Não, eu citei... Não, porque eu sou interrompido, só me interrompo toda hora. Me trata mal. O senhor João Dória, aqui eu dei uma frase aqui do cardeal Richelieu, que a traição é questão de datas. O senhor João Dória, prefeito de São Paulo, do PSDB, em flagrante disposição de ser o candidato pelo PSDB à presidência da República o ano que vem, já está em campanha. Foi rapidamente visitar o presidente Macron na França e foi visitar no seu jato particular o presidente Macri. Vai visitar amanhã na Argentina. Ele vai de manhã, almoça e volta porque ele tem um jato particular. O Alckmin está indo para Belo Horizonte em avião de carreira, normal, como qualquer cidadão, para fazer campanha política, porque ele seria, por ser mais velho, o candidato oficial. O Fernando Henrique Cardoso disse o seguinte: não, ele falou isso, o Alckmin, porque o Alckmin é mais velho que o outro dentro do partido. Eu tenho a impressão que o Fernando Henrique já está querendo apostar as suas fichas no João Dória. Lembrando sempre a velha frase que diz, né? A traição é questão de datas. De datas. Essa é a grande realidade. E o Lula já está lançando o Fernando Haddad que foi prefeito de São Paulo, já que estou falando de São Paulo, como um provável candidato à presidência pelo PT, se o Lula for impedido de entrar nessa disputa. Então, são 2 notícias políticas. Mas imagina o Fernando Haddad, esse cara foi o pior ministro da educação que nós já tivemos na história moderna do Brasil. E prefeito? Foi o prefeito mais odiado, escolhido em todas as pesquisas, o pior prefeito que São Paulo teve. E agora o cara quer ser presidente da República e o Lula lança esse cara. Combina bem com ele e o partido dele mesmo, né? O Lula vai fazer campanha para ele, né? O Lula elegeu a Dilma naquela época. Mas o Lula está fazendo onda. O Lula vai, se ele for condenado... Se for condenado, ele arruma liminar lá em Brasília. E liminar em Brasília é festa. Isso aí. Falando em Brasília, Magda, deixa eu dar uma reclamadinha com um negócio aqui que... Mas tu nem reclamou. Eu não sou de reclamar, ele está muito mas elogiado os hoje, nossos deputados federais, os nossos senadores, têm que se mexer lá em Brasília. Deixa eu fazer uma coisa, seu Sérgio Severo aqui. Magda, confesso que estou muito envergonhado. Como é que eu vou explicar para os meus amigos europeus que moram em uma cidade que fecha museus?
Não sei, seu Sérgio, eu também vou ter que explicar para os meus. Seu Sérgio, primeiro, a cidade não fechou o museu. Segundo, Santo André Cultural não é museu. Foi para mim que ele perguntou. Mas eu estou respondendo de mal criado, enxerido. Não te mete. Nós temos obrigação. Conta a tua história. O senhor já me xingou hoje. Nós temos obrigação de esclarecer o telespectador. Não, mas eu já disse para ele. Conta a tua história, não te mete na minha. Não te mete na minha. É organizada a tela. Conta a tua história, Guri. Cada um com a sua história aqui. Não, assim, sobrenome de presidente. Ô, Magda, olha só. Teve uma enchente lá, uma chuvinha, uma vagabunda lá, que atingiu Alagoas e o sul de Pernambuco. Aí o nosso ilustre ministro da Integração Regional, Helder Barbalho, filho do Jajá, do PMDB, que um jovem de 37 anos ganhou um ministério no colo, porque é do PMDB, o papai, aquelas coisas todas, que já devia estar em cano, o papai, né? Pois é. Repassou mais de 3 bilhões, o número é 3 bilhões, 100 e pouco, 3 bilhões, 200 milhões, para os estados de Alagoas e Pernambuco. 3 bilhões. Nós tivemos aqui, porque o sul sofre muita chuva, né? O sul é agredido no inverno. Dom Pedrito e 2 cidades vizinhas ali atingidas num processo de destruição lamentável. Sabe quanto saiu hoje no Diário Oficial a liberação para essas 3 cidades, no total? R$140 mil. Puxa vida. Quase. Puxa vida. De 3 bilhões e 200 milhões quase para uma chuvinha no Nordeste e para a enchente aqui no Rio Grande do Sul, 140 mil. Isso é uma piada. Deixa eu ler... Não, assim, ó... Isso é piada. Não tem um deputado lá do sul do estado? Não, eles estão... Deputado federal? Eles estão preocupados senador, alguém para chegar lá e dizer, escuta, seu ministro, aqui, ó, a gente conhece seu papai. Agora, o senhor podia ser um pouquinho mais equânime. O que é que a gente vai fazer queixinha pro seu papai? Que lhe deu esse empreguinho bacana. De ministro de integração regional. Equânime. Sabe, o Rio Grande do Sul sofre com enchente, todo inverno é uma tragédia aqui. Aí o cara libera meia dúzia de R$1.000 e 2 estados. Mas Chicão, mas o nosso tu consegue imaginar enchente em Alagoas e Pernambuco? Mas o nosso estado é mal representado em Brasília. Mas eu tô irritado. Não te irrita que tu perde votos? Não, o teu negócio é voto, tem que fazer campanha. Não, mas hoje ele já as pessoas estão perguntando como é que vota. Depois amanhã a gente Revista Press. Entra lá no site da Revista Press e vota lá. O Pop. Não, e qual a categoria? A Mari perguntou qual a categoria. Melhor comentarista de TV. DTV, não, é de rádio. Isso. Olha aqui, ó. Eu tinha prometido no programa das 20 horas, das 19 horas, que eu ia ler um e-mail muito interessante que foi mandado pelo Luiz Armando Xavier Appel. Embora discorde sobre a exposição do Santander, a Queer Museu. Embora discorde do conteúdo da presente exposição, fiquei preocupado com a maneira... Presta atenção, Gugu. Não dá, a pessoa faz coisa paralela, não dá. Ele é candidato ao melhor comentarista de TV, porém... Ele não presta atenção no serviço. Não presta atenção no serviço e atrapalha os outros quando estão fazendo o seu serviço. Embora discorde do conteúdo da presente exposição, fiquei preocupado com a maneira como reagiu a sociedade civil do Rio Grande do Sul frente a este evento. É como voltasse no tempo para pior, lembrando o Brasil até os anos 70 do século passado. O mais grave ainda foi a atitude do MBL e do deputado Marcel von Hatten, discípulos do CCC, querendo imitar este grupo, que invadiu a peça Roda Viva e surrou o elenco. Neste sentido, concordo com a posição da Magda e da Carla. Vai quem quer, e este tipo de censura é abominável. Atenciosamente, Luiz Armando Xavier. A Suzana Azevedo diz o seguinte: sobre a exposição, creio que não deveria ser fechada, mas retiradas as obras que não representam o universo LGBT, que celebra a diversidade, a individualidade e a sexualidade. O tema queer se refere à comunidade LGBT, que deve estar integrada, ser aceita e respeitada por toda a sociedade. Neste sentido,
obras da exposição mostrando pedofilia e zoofilia fugiu ao seu propósito. Na minha opinião, foi ofensiva à comunidade LGBT, visto que pedofilia e zoofilia nada tem a ver com seu comportamento. A nossa telespectadora é uma arquiteta. Concordo. Acho que ela disse tudo. Eu acho engraçado essa mesma turma que protestou porque tinha comercial da Gisele Bündchen de lingerie e comercial de cerveja com mulher de biquíni. Essa mesma turma protestou e agora quer liberar essa... Boa noite, bancada. Quanto à polêmica exposição do Santander, não houve censura, houve boicote, ok? Tanto que o Santander entendeu o boicote e encerrou a exposição temendo a perda de clientes, o que realmente ocorreu. O que o Vitorino falou é válido e pertinente. Ronaldo de Ijuí. E o Roger diz o seguinte: boa noite, gosto do Chicão, mas ele foi infeliz em comparar aquilo chamado de arte com Galdérios andarem pilchados de facas. Ainda bem que o Vitorino está no programa para revidar inteligentemente Roger Pino. Mas eu nem quero agradar a maioria, não me interessa a maioria, eu quero a minoria. Que isso? Nunca vi, a maioria tá legal? Sobre a Queer Museu, há de se atentar ao seguinte: para alguns pode ser que não haja valor artístico, sendo que a arte é relativa aos olhos e vivências de cada um. Foi o que eu tentei dizer. Mas há na exposição um apelo muito grande pela livre expressão, pela quebra de tabus, como sexo, que precisa ser discutido e é velado com puritanismo. Quanto à pedofilia e zoofilia, que bom que as pessoas vissem e vivessem isso apenas em uma exposição. Não verão exposto, verão por aí, em qualquer esquina, que é uma verdade. Na verdade, se não tivesse na vida real, não estaria na exposição. Exatamente, e as pessoas gostam de fazer olho branco. Na minha opinião, como eu já disse antes no outro programa, eu acho que não tem bom gosto. Essa obra não tem bom gosto. É de mau gosto, mas a arte está aí para ser criticada. Tem quem goste, tem quem não goste, né? Exatamente. E com relação à religião católica, que eu acho que isso pegou muito, né? O problema foi a religião. Se sentiram zoofilia, pedofilia e também com relação à religião católica. Alguns disseram, tá, mas e aí? E os padres? Que muitas vezes, e aí sim tem a ver com comunidade LGBT, né? Quantos padres, né, na sua intimidade, não preciso nem dizer, né? Os padres então quer dizer assim, ó, também tem o outro lado, né? Claro que as pessoas podem se sentir ofendidas porque realmente usam da religião católica como uma coisa boa, porque eu acho que a religião ela vem aí para fazer a gente para fazer a gente crescer, mas daqui a pouco esse quadro ele vem reflexo exatamente disso, de tempos que a gente viveu, que aliás são condenados pelo Papa, o que eu acho muito bonito desse Papa, porque o Papa coloca o dedo na ferida, né? Porque dentro da Igreja Católica também tem esse lado podre, é um lado que fica escondido, mas que é muito podre, porque se a gente prega a coisa boa, a coisa certa, né, o ser legal, a gente não pode lá no fundo estar lá com o menino, entendeu? Abusando do menino. Então, a arte é reflexo da vida. Agora, algumas talvez até ultrapassem as barreiras e aí, como disse o Vitorino, será que é arte? Será que não há? É arte? Ela pode ser questionada. Agora, fechar uma exposição inteira em função de 4, 5 ou 6 quadros que poderiam ser retirados ou poderiam ser colocados numa ala, numa sala com... acho que pesou foi o lado financeiro. Foi o negócio. Foi o que eu disse. O Santander misturou o cofre com a arte. E a arte não se mistura com cofre. Falando nisso, do Papa o Papa Francisco teve um acidente. Ele foi beijar umas crianças, etc. E ele baixou a cabeça. Quando ele abaixou a cabeça, né, ele bateu no vidro do Papa Móvel e provocou um ferimento no olho, sangrou muito. Aí o guarda entregou uma pessoa que está fazendo a segurança dele, entregou um lenço e tal, e ele apareceu com o olho roxo. As pessoas todas ficaram preocupadas com o Papa. Esse Papa, realmente, ele é um Papa avante, ele é um Papa à frente dos acontecimentos. Eu estou impressionado com esse Papa argentino. Realmente, o cardeal Bertoglio, ele tem se mostrado um grande Papa. Tem a impressão que é o melhor dos últimos 5 ou 10 Papas. A mim parece, como diria o... Esse final de semana eu almocei na casa do pai Paulinho e ele recebeu
que inclusive domingo está fazendo 35 anos o terreiro dele, de Candomblé, que é o único do Rio Grande do Sul. Amanhã eu vou trazer os convites para toda a bancada, vai ser lá no Parque Rum, uma mega festa bonita, lá jantar, tudo. Ele recebeu, eu achei interessante, um pai de santo argentino. Sabia que a Umbanda é uma religião que mais cresce na Argentina? E no Uruguai também, A Umbanda lá, mais que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil acontece cada coisa, cara. Eu sou bandista, eu sou desrespeitado todo dia. Os caras pegam champanhe no cruzeiro. Um dia eu estava no cruzeiro, pegaram pipoca lá para levar. As pessoas levam champanhe para casa. Galinha, para fazer galinhagem em casa. Vai dar um piriri. Não, um rolo. Me irritei com o pessoal, tá entendendo? Que falta de respeito. É falta de respeito total. Silvia Poletto, aqui de Porto Alegre. O cerne da questão, falando ainda sobre exposição, não é ser contra, e aí agora a gente mediu a audiência do nosso programa, que está maravilhosa. O cerne da questão não é ser contra ou a favor da exposição, mas sim poder ver, pensar e se posicionar sobre, sabendo respeitar a opinião do outro. Concordo plenamente com todos da bancada em relação à necessidade de classificação etária, mas nem por isso estou crucificando o Vitorino, por pensarmos de maneira diferente. Simples assim. Podemos discordar sobre qualquer assunto, sem ódio, sem condenar ninguém à fogueira. Silvia Poletto. Muito bem. Parabéns. Ótimo. É isso aí. É outro nível. Olá, senhora Magda, boa noite. Meu nome é Franklin e sempre assisto o programa com minha mãe. Quase todos os dias vejo mensagens de pessoas reclamando de não terem lido seus respectivos e-mails. Hoje quero agradecer por ter lido e desejar uma abençoada semana para todos da bancada. Fiquem com Deus, Franklin de Rio Grande. Obrigada, senhor Franklin. Amém, porque nós estamos precisando, Começamos bem a semana. Mário Barcelos. Bom, a comunidade internacional mobilizou apoio ao Caribe após o furacão. Esse furacão matou dezenas de pessoas, foi uma coisa terrível. Eu vi as imagens, todo mundo viu, acho que as imagens. Isso aí veio provar que nós estamos sujeitos a intempéries terríveis. Eu, no dia do Catarina, eu estava na casa, no mesmo local onde eu estive no final de semana. Eu estava junto, o telhado voou inteiro, foi uma das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida, ventos de 180 km por hora. Eu imagino ventos de 240 km por hora. Graças a Deus que tu estavas bem longe desses lugares. Uma boa noite a todos. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.